Olá, sou Dani Oliveira, sou educadora parental, idealizadora do Simplesmente Disciplina Positiva, que aí nas redes sociais é um canal, né, para a gente falar de disciplina positiva. Eu sempre tento trazer o conceito, que é fundamental, né, a teoria com alguma prática, tá bom? Claro que isso a gente vai aprender mais no dia a dia, né, gente? Sou mãe, tenho um bebezinho aí que vai fazer 2 anos semana que vem, né? E quem quiser saber mais um pouquinho, fica o convite para acessar aí o Instagram, que vocês vão ter acesso ao meu site, ao site simplesmente Disciplina Positiva. Esse canal tá começando agora, né? Então tô aprendendo aqui um pouquinho, né? A mexer e vamos que vamos. Bom, então hoje o tema é bem interessante, né? Como começar a usar a disciplina positiva, tá bom? Dentro da minha casa. É muito fácil eu pegar algumas ferramentas, né, e passar aqui para vocês. Assim, olha, as principais ferramentas que todo mundo começa, algumas dicas, sugestões de quais ferramentas vocês devem usar, são essa. Só que o que acontece? A ferramenta solta, ela não funciona, né? Eu falo que disciplina positiva é uma filosofia de vida mesmo, gente. É uma mudança de dentro para fora, uma mudança sua. É, e para você, toda mudança tem um processo, né? Então, assim, você tem que respeitar o tempo dessa mudança, e você vai internalizando os conceitos. Senão fica um texto decorado, né? Aquele texto que você decora e na hora H dá branco, porque você não sabe a lógica aí que tá por trás disso, né? Vou tentar me fazer entender melhor. Uma situação qualquer com adulto, você teve algum conflito aí com adulto, alguma desavença, enfim. Quando você conhece os motivos desse adulto, quando você conhece o contexto familiar, né, o contexto social, como é que tá a vida dele agora, a gente tende a agir melhor, a gente tende a compreender, né, ter mais compaixão, ter mais cuidado, ter mais carinho com esse adulto. E da mesma forma, com as nossas crianças. Então, se eu entendo o conceito de uma birra, o que é, o que significa, qual o meu papel como pai, o que eu tenho que fazer naquele momento, fica fácil, você sabe agir, você entendeu? E você tem mais humanidade com a criança, para você entender que aquilo ali é um processo normal e natural, que ela tá tentando te falar alguma coisa atrás daquilo ali. Então, na hora de você agir, você não vai entrar numa disputa de poder, possivelmente, porque você sabe o que aquilo ali significa, tá? Então, eu poderia virar para simplesmente, olha, gente, separei 8 ferramentas que eu acho interessante vocês começarem. Vamos lá, vou falar para vocês. A primeira, aceite a singularidade do seu filho, né? Seu filho é único. Crie conexão antes da correção, né? É importante aí seu filho saber que ele é amado, independente da atitude que ele teve, do comportamento que ele teve, né? Envolva a sua criança. Então, todo mundo que está envolvido num processo, numa definição, num plano, num planejamento, ele se sente mais valorizado, mais respeitado e tende a cooperar mais. Crie rotinas. Rotina é bom para todo mundo, né? Tem gente que não gosta de rotina. Eu falo assim, não, então peraí, tua rotina que não tá legal para você, mas a rotina em si é muito legal. A criança, além a rotina é muito importante para a criança porque ela se sente segura, né? Tem uma previsibilidade aí do que vai acontecer. Então ela se prepara, se programa, né? Ensinar respeito agindo respeitosamente. Então a gente ensina mais através das nossas ações. Entrar no mundo da criança. Eu falo que o mundo da criança é o mundo dos joelhos, né? A criança vê os nossos joelhos, ela vê tudo de baixo para cima. Então, assim, se vocês tiverem essa oportunidade depois e ânimo, né? Senta na altura da criança, olha para sua casa de cima, né? De baixo para cima, vê como é que ela vê esse mundo, que a gente muda um monte de coisa dentro de casa, a forma de pensar, facilita algumas coisas, né? Use senso de humor, seja bem-humorado aí, né, nas situações adversas e seja gentil e firme ao mesmo tempo. Todas essas são ferramentas, né? E acho que
vocês já conhecem, quem não conhece pode ter escutado falar, mas só de eu citar assim já dá para ter uma noção de como que tem que ser, né? Só que assim, essas ferramentas sem uma direção, sem um conceito, elas não funcionam, tá? Então é importante a gente entender algumas premissas, algumas coisas importantes. Primeira coisa, gente, nós vamos começar a aplicar a disciplina positiva dentro da minha casa. Eu tenho que saber o que eu quero para minha família, né? Metas, meus objetivos, longo, médio prazo, qual que é o meu propósito de vida com a minha família. Então, assim, quando meu filho tiver adulto, quais os valores eu quero que ele tenha? Como que eu quero que ele seja? Por que é importante isso, gente? Porque se eu não ensinar isso agora, ele não vai chegar lá adulto e vai aprender sozinho, né? Então, eu tenho que saber a direção que eu quero dar, né, para minha família. Muito importante. Onde você está hoje diante desse cenário? Se você quer chegar aqui, onde você está? Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, né? Essa análise da gente entender qual que é o meu cenário hoje, tá? E a partir disso, eu entendendo onde eu estou hoje, eu vou me perguntar o seguinte: eu estou capacitado, eu tenho preparo, eu tenho condições físicas, psicológicas, emocionais de conduzir até aqui, né? Se não, vou buscar o quê? Mundo corporativo, treinar, me capacitar. Perfeito. O como fazer, a estratégia mesmo, a ação. O que eu vou fazer diante dessa situação, em quanto tempo? E aí eu vou medindo os resultados, porque às vezes uma ação que eu pensei pode não dar certo, e é comum, é muito normal isso. Ainda mais com as nossas crianças, às vezes você vai propor uma solução que você acha que vai ser a solução dos seus problemas, mas quando você testa a primeira vez, você fala assim, nossa, nada a ver, peraí, deu certo isso aqui não foi legal, isso aqui eu aproveito, e repensa numa nova estratégia, e é assim que a gente vai crescendo, né, assim mesmo. Bom, então, diante disso aqui, eu já sei onde eu tô, eu sei onde que eu quero chegar, eu sei né, ou eu vou saber o que eu tenho que buscar de capacitação, de preparo para chegar lá, né? E eu vou propor ações e resultados e vou acompanhar esses resultados. Então, assim, já sabemos para onde que a gente quer ir, porque eu falo assim, às vezes na sua casa tá tudo bem, né? Tá tudo certinho, não tem o que melhorar. Se o resultado, se o que você deseja, se o que você tá tendo de resultado não é o que você espera, tem que mudar alguma coisa na forma de se fazer, né? E essa forma de fazer é nossa. Não vamos esperar que uma criança que não tem nem controle emocional consiga, né, entregar algum resultado. A gente que muda, né? Muito mais fácil a gente ceder, tá bom? E pertinente, né? Com a condição, idade cronológica aí da criança. Bom, vamos entender algumas coisinhas aqui. Para quem quer disciplina positiva? A disciplina positiva eu falo que é para todo mundo. Qualquer relacionamento que você tenha. Marido, mulher, mãe, filha, usando muito a minha pessoa como referência, tá, gente? Mas expandam para todo mundo. Meu filho, com minha mãe, com meu cliente, com meu fornecedor, com os meus vizinhos, com a sociedade. Gente, é para todo mundo. É para todo mundo. Tem relacionamento, você consegue usar disciplina positiva. É simples assim, tá? O foco simplesmente disciplina positiva hoje a gente trabalha assim, né? Até nessa primeira infância, que é até os 7 anos, mas eu expando muitas coisas, os conceitos vale para todo mundo, então vira e mexe, tem exemplo fundamentado para adolescente também. Assim, não é que eu tô extinguindo, é porque naturalmente, como meu filho é menor, então os meus exemplos são nessa idade, tá? Tem idade para começar? Aí eu vou perguntar para vocês, tem idade pra gente melhorar? Não tem, né, gente? Tem alguma fase ou período para eu começar com meu filho? Não, gente, não tem. Então, assim, eu comecei a estudar antes do João nascer, quando eu tava grávida, né? Quando eu tava grávida, eu falei assim, poxa, tenho que saber o que é esse trem de ser mãe. Deixa eu correr atrás disso aqui, deixa eu ver o que me espera. Perfil meu. Mas, assim, dá para aplicar a partir de 2, 5, 7, 14, 16 anos.
Então você fala assim, poxa, Dani, meu filho já tá lá com seus 15 anos, nosso relacionamento não é legal, eu vejo agora que eu quero melhorar isso, eu quero implantar a disciplina positiva, tem como? Muito, tem muito como, gente. Então, assim, as ferramentas, vocês vão mudar um pouco o foco, né? Se tem algum desgaste no relacionamento, você vai usar as ferramentas para recuperar primeiro esse relacionamento, né? Então, primeiro é você resgatar esse convívio, recuperar, retratar. E aí, nesse segundo momento, quando a criança, teu adolescente, né, nesse caso, entender que você realmente quer mudar, aceitar isso e ver essa melhora, ele vai começar a aceitar, vai se abrir para essa mudança, né? E aí vocês vão colher frutos muito positivos, né? Eu falo assim, antes tarde do que nunca. Começa hoje, gente, porque seu filho já é um adolescente, mas ele absorvendo parte desses conceitos, o filho dele já nasce assim, né? As pessoas em volta dele, enfim, não tem idade, tá bom, gente? Dani, meu marido, minha esposa, não entende, não gosta, não acredita que a disciplina positiva dá resultado. Ele não quer esperar, né? Ele prefere ações imediatas ali, romper o comportamento. E aí? Gente, e aí que a gente continua com disciplina positiva, né? Faz sozinho. Você será um agente de mudança, né? Quando as pessoas à sua volta começar a ver que o seu relacionamento com o seu filho está construindo esse elo, é um relacionamento de respeito, né? Se você dá respeito, você tem respeito em volta. Então, quando todo mundo vê que teu relacionamento tá forte, começou a mudar, né? E que tá dando certo, é comum todo mundo à volta querer saber o que você tá fazendo. Nossa, mas o que você tá fazendo com seu filho? Não, mas não sei o quê. Gente, isso é comum. Não desista, né? É até uma forma aí da gente motivar aí o nosso marido, enfim. E disciplina positiva, gente, é para todo mundo mesmo. Mãe solo, pai solo, vovô, tio, quem tiver interesse. E numa educação com resultado, né? Numa nova forma de educar gentil e respeitosa, pode usar sem problema nenhum. Eu separei algumas premissas aqui pra gente entender que para funcionar tem que ter isso, tá? Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. Primeiro, a gente tem que entender o conceito, né? Tem gente maridos, não sei se vocês se enquadram, mas assim, geralmente assim, eu falo geralmente pelo que eu vejo de grupos, de sites, de depoimentos aí nos grupos de educadores que a gente participa, mas muito depoimento de a mãe que corre atrás, a mãe que estuda, a mãe que pega informação, enfim. Gente, ótimo, continua assim. Se seu marido tá aberto para escutar, melhor ainda. Mas temos que entender o conceito atrás da técnica. A técnica sozinha não funciona. Quando você entende o conceito, você vai ter várias ferramentas ali, você vai criar coisas, você vai trazer coisas da sua intuição para aplicar a disciplina positiva. Disciplina positiva, ela tem que ser aplicada, eu falo que em um momento. Vamos internalizar isso. O único momento que você precisa aplicar a disciplina positiva são nas situações de crise. Oi? Isso mesmo. São nos momentos mais difíceis, né? Quando teu filho tá tendo pirraça, quando tá tendo um confronto. Então, vamos internalizar, né? Eu já sei os conhecimentos. Momento difícil, tá na hora de eu aplicar a disciplina positiva, tá bom? É muito fácil, né, a gente ser gentil quando tá tudo bem. É muito fácil de sorrir para quem tá sorrindo pra gente, né? Então, o difícil mesmo é a gente aplicar nesses momentos difíceis. Meu filho acabou de chegar, gente, mas vamos continuar. Filhinho, mamãe tá gravando, tá bom? Então, é mais difícil a gente ser gentil quando as pessoas não estão... É coisa de mãe, né, gente? Então, assim, não sei a casa de vocês, mas aqui, quando eu tô dormindo, eu faço alguma coisa. Então, vamos retomar. Entendeu o conceito atrás da ferramenta? Internaliza. É no momento difícil, é no momento de crise que você vai aplicar, tá? Nos momentos fáceis, isso vai vir naturalmente. Se você conseguir parar para pensar numa situação difícil que você tá tendo com teu filho, você pode ter certeza que você vai ter sucesso aí em todas as outras situações.
3, é difícil mesmo, é difícil pra caramba, não desista. 4, errar faz parte do processo e tá tudo bem. Eu erro pra caramba até hoje. Vai fazer 2 anos que eu tô lendo, estudando, lendo, postando, né, repetindo, enfim, e eu continuo errando. Então, assim, muitas coisas já melhorei. Já vejo mudanças, assim, com meu filho, fantásticas. Minhas mudanças, sabe? Mas continuo errando, né? E a gente vai continua aprendendo com os erros e pedir desculpa e seguir em frente, tá? E fundamental entender 2 conceitos, né? Que é até uma das ferramentas lá, a gente entender a individualidade da criança e o nosso papel. Então, gente, criança é um ser único, com suas vontades, seus desejos, suas próprias opiniões, suas escolhas. Então, aquele serzinho de 2 anos, ele tem já umas crenças internas, ele já tá o tempo todo pensando e decidindo, né, sim, pensando, sentindo e decidindo como agir diante de cada situação. E sim, tem suas vontades e vai expondo isso pra gente a cada momento. Então é importante você entender isso. Não compare seu filho com ninguém. Não espere que ele seja igual ao primo, ou igual à mãe, ou igual ao vizinho. Ele não vai ser jamais. Não crie expectativas para o seu filho. Eu falo isso. Ah, meu filho vai ser médico, vai ser assim, assim, assado. Não, ele decide isso na hora que ele tiver que decidir, né? É melhor pra gente, né? Não é só pra ele, não, é melhor pra gente. E os nossos papéis como pais, né? Os nossos filhos dependem da gente financeiramente, fisicamente, comida, alimentação, higiene, essas coisas todas, e emocionalmente. Então, eles precisam se sentir conectados, eles precisam se sentir pertencentes, eles precisam se sentir amados, tá? Então, a gente tem que suprir isso. E diante dessas necessidades, a gente tem que guiá-los, né? Aí eu vou falar um antiverbo para vocês agora: instruir, guiar, capacitar, preparar, regular. Muitas vezes a gente vai ajudar eles a regularem, a se controlar, prover segurança, enfim, ajudá-los a crescer de acordo com as suas necessidades. Então eu entendi que meu filho tem vontade, né? Desde pequenininho ele tem as suas vontades, ele vai se expressar da forma que ele sabe, ou é gritando, é chorando, dependendo da idade dele, até ele ter uma maturidade para conversar. Hoje em dia o adulto já é difícil adulto ter, imagina criança, né? E eu tenho que entender o meu papel, que é de guiar e orientar, tá? Então assim, gente, vamos pensar o seguinte: uma criança lá, pequena, né? Com pouca intervenção minha, ou quase nenhuma, tô pra falar que quase nenhuma, meu filho aprendeu um idioma sozinho, meu filho aprendeu a andar sozinho, né? Ele aprende a comer, ele aprende várias coisas, replicando, né? Observando o que a gente faz. Então, o cérebro dele, ele tem essa capacidade, ele funciona de uma forma diferente da nossa e tá absorvendo muitas coisas. Então, assim, é só a gente não atrapalhar, entendeu? É só a gente guiar, deixar ele ir, ele sabe o caminho certo e a gente não atrapalhar com tudo, tá bom? Bom, dito isso, a gente precisa entender um pouquinho alguns fundamentos da disciplina positiva, tá bom? Respeito mútuo, né? Eu respeitar as minhas necessidades, as necessidades de todo mundo na minha casa, né? Eu não posso famílias maiores com a composição maior ou etc. Eu não posso desconsiderar as vontades e desejos dos demais familiares em prol de um bebê pequeno, né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que considerar as nossas necessidades da casa e da situação. Então, da situação, por exemplo, você está numa situação de perigo, tá lá mexendo numa tomada, você vai ter que interagir, você vai ter que colocar limites, você vai ter que respeitar a necessidade daquela situação. Tirá-lo de lá, ele não pode mexer lá, né? E como que a gente faz isso? De forma gentil, suave. Se for um bebê pequeno, eu pego e direciono ele para outro lugar, né? Se for uma criança maior ou abaixo, até ele converso. Então, isso é respeitar a humanidade da criança. Ela já vai ter uma frustração porque ela não pode mexer no que ela quer, né? E eu não preciso de piorar isso. Então, respeito mútuo é ser firme e gentil ao mesmo tempo. E aí tem uma coisa bacana que é o seguinte: pais gentis criam pessoas gentis. Eu vou sempre trazer essa máxima aqui. Eu tenho vários amigos pedagogos, professores, atuantes, estudo pedagogia, entre outros. Então, assim,
É comum a gente ouvir o seguinte: você olha o pai da criança e você entende o comportamento que ela tem. É assim, gente. A gente olha o pai e a gente entende o comportamento dos filhos dos outros, né? Os professores, vamos colocar assim. Então, assim, gente, é uma réplica. Ele tá replicando o que ele tá tendo dentro de casa, né? Então, se o pai é muito gentil, cuidadoso, a criança vai refletir isso. E o contrário também. Então, isso serve até para um balizador aí, para você ver se está indo no caminho certo, né? Bom, entender a crença por trás do comportamento. Gente, toda ação nossa do ser humano tem um motivo por trás, ok? Então, se o meu filho não está tendo um comportamento adequado, está fazendo alguma coisa para me chamar a atenção, ele está me pedindo para ajudar ele com, sei lá, pegar um livro ali na caixa, que ele já sabe abrir a caixa 1000 vezes. Ele tá me pedindo pra fazer uma coisa que ele já sabe fazer. Às vezes, gente, o que tá por trás dessa mensagem? É isso que a gente tem que entender, né? Então, eu tenho que ir na causa raiz, eu tenho que entender o que tá atrás desta mensagem para eu conseguir agir de forma efetiva, resolver o problema. Porque ele me pede um livro, eu vou lá e pego para ele, passou batido e pronto, né? E aí, às vezes ele tá naquele momento querendo a minha presença, tá sentindo falta da mamãe, que às vezes não ficou o dia inteiro com ele, ele tá de alguma forma comunicando com a gente. Então não é só naquelas situações extremas, não tá fazendo uma birra, tá tendo um ataque. Claro que tem uma mensagem por trás disso, né? Mas são em situações rotineiras do nosso dia a dia, a gente tem que estar atento e alerta a isso, né? A gente entender a mensagem por trás disso, né? Vamos entender que o comportamento da criança, principalmente pequena, criança pequena, adolescente, adulto, por trás disso tem uma razão de ser. E quando a gente entende isso, a gente consegue relacionar melhor, né? Resolver, ajudar o que tem que ser ajudado ali. E para crianças pequenas, é importante lembrar que além da gente observar, né, da gente olhar tudo isso, é necessário a gente entender também as fases de desenvolvimento, as etapas que elas estão passando. Desenvolvimento infantil. O que esperar de cada fase? A gente tem que saber, né, gente? A gente tem que buscar este conhecimento aí do comportamento do cérebro, o que meu bebê vai desenvolver, o que é esperado dele por cada fase. Claro, gente, que não é uma linha, como dizer, a linha de crescimento, né, as curvas, não é uma coisa linear, não é aquela receita de bolo, tem que fazer certinho assim, não. Gente, cada criança é de uma forma, né? Cada criança tem seu prazo, isso aí a gente já tá careca de saber. Mas é importante eu conhecer isso, o conhecimento do cérebro, tudo isso, até para eu saber o que esperar da minha criança, até saber, assim, como que eu vou falar com ela, como eu vou me comunicar melhor, qual brincadeira que eu vou trazer para ela, qual brinquedo que eu vou comprar. Então é muito importante a gente saber isso tudo, principalmente para comunicar, né? Para a gente se fazer entendido aí para ela. Bom, falando em comunicação efetiva, já vamos entrar nesse tópico. Eu acho que isso é fundamental para todas as relações, né? No trabalho, em casa, esses relacionamentos pessoais, enfim, marido, namorada, etc. Então, assim, a comunicação efetiva, a gente pode falar o seguinte: eu vou transmitir minha mensagem, tem o receptor, a pessoa que vai receber, e a comunicação não termina aí. Eu preciso garantir que essa mensagem ficou clara, que ele recebeu essa mensagem de forma clara, né? Então a gente vê que vários conflitos, principalmente em rede social, WhatsApp, grupo de família, as pessoas não tiveram cuidado na hora de transmitir a mensagem. E a gente não se preocupou também da forma como a pessoa ia receber. Então, comunicação efetiva é escutar, né? A gente desenvolver, eu falo assim, essa capacidade de escutar, de dar a nossa atenção para a pessoa, entender realmente o que ela quer nos falar e muitas vezes o que ela deixou por trás que ela não conseguiu falar pra gente por palavras, né? E usar uma maneira respeitosa na hora de pedir, de falar, né? Tudo isso. Então, comunicação efetiva é extremamente importante aí para todo o processo de disciplina positiva. É uma disciplina que ensina habilidades valiosas de vida, né? Busca um adulto próspero em todas as áreas de sua vida, atuante na sociedade,
com suas responsabilidades, com os todos, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, enfim, tudo isso. E que ensina, aqui a gente deixa claro que não é permissiva, não é controladora e a gente não usa nem punição nem recompensa. Recompensa, Dani? Sim, ó, faz isso aqui que eu te dou isso aqui. Alguma ligação com propina, com mensalão, entre outros. Então é aquela coisa, a gente ensina hoje, né, o que a gente quer para amanhã, né? Vamos pensar a longo prazo. E outra coisa é o seguinte também da recompensa. Você está sendo um estímulo externo para a criança ter uma ação. Em linhas curtas, você está se responsabilizando pela criança. Se ela vai pôr blusa ou não, você assume a responsabilidade. Se ela vai arrumar o quarto ou não, você assume a responsabilidade através de recompensa. Uma responsabilidade que é da criança, que ela tem que aprender a assumir, tá? Focar em soluções e não em punições, né? Culpa não resolve problema. Então eu falo, o conhecimento nos dá consciência para a gente agir daqui para frente, respeitando o nosso momento, respeitando o que a gente é. A gente demorou muito tempo para chegar até aqui, tivemos muitas vitórias, né? Muitas melhoras. Então, assim, nada de culpa, gente. A gente ter consciência para agir, né? No início, quando teu filho é pequeno, assim, você vai pensar em soluções, né, para criança, vai sugerir ali, A ou B, o que você acha melhor, dar umas escolhas assim limitadas, mas com o passar do tempo, ele se envolve na busca de soluções e resoluções de problema com vocês. E o passar do tempo, gente, agora fugiu. Eu não sei se há 3 ou 4 anos a criança já consegue propor soluções para os problemas dela. O que é o problema dela? Filho, seu quarto está bagunçado, constatamos isso. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Filho, olha, a gente tem que deixar a casa mais organizada. O que você sugere? Enfim, e aí a gente vai indo nesse sentido. Encorajamento, né, a gente encorajar sempre as nossas crianças, sem elogiar, né, gente? É claro, gente, que elogio você pode usar de uma vez ou outra, assim, você pode usar no seu dia a dia, não nas literaturas que a gente lê, fala assim, usa como se fosse um doce, não é para comer toda hora, não é para comer todo dia, mas um pouquinho ali não tem problema nenhum, tá? Mas foca sempre em encorajar a sua criança, é melhor. E o encorajamento, ele vai valorizar todas as etapas, todo o esforço da criança. Olha, filho, você aprendeu a andar de velotrol, parabéns. Não. Nossa, filho, ó, você tá aprendendo, hein? Ó, hoje você já conseguiu sentar no velotrol, hoje você já empurrou, hoje... Então, vai valorizando cada pequena conquista, né? Todas as etapas aí para chegar nesse resultado. E o 8 é o seguinte, crianças, pessoas, a humanidade, né? As pessoas agem melhor quando elas se sentem melhor. Tem uma frase célebre que é a seguinte, da Janine Nelson, de onde tiraram a ideia de que para fazer uma criança agir melhor, primeiro a gente tem que fazer ela se sentir pior. E pior como? Através de práticas, né, escolhas parentais que usam punição, humilhação, que geram dor, vergonha ou humilhação. Então, assim, não tem nada disso, né? Se você for humilhada no seu trabalho, você não vai agir melhor. Se seu chefe te humilhar na frente dos outros, você não vai entregar o resultado que ele quer e vai ser, nossa, oba, fui humilhada, agora eu vou conseguir porque meu chefe tá querendo me orientar de forma clara. Possivelmente você não vai nem ficar naquele emprego, né? Dependendo de como foi a situação. Então, assim, vamos quebrar esse paradigma, né? As pessoas agem melhor quando elas se sentem melhor, num ambiente melhor, num clima melhor. Então, eu até, né, esqueci de falar, mas eu tô trazendo alguma coisinha de disciplina positiva para relacionamentos no Instagram. Comecei uma postagem, a minha ideia é postar pelo menos uma vez por semana, porque todo mundo precisa de um ambiente tranquilo, adequado, para crescer, para desenvolver, para ser o que veio para ser, né, ativar suas potências, etc. Principalmente as crianças. Então, assim, quando a gente, principalmente nessa época de pandemia, gente, a nossa válvula de escape, muitas vezes, é o maridão, é a pessoa que tá ali próxima, né? Então, assim, vamos fortalecer essa relação, né? Vamos aplicar a disciplina positiva também com o maridão, né? Com, enfim,
com as pessoas que convivem com você, né, dentro da sua casa, pra gente entregar um ambiente mais agradável para todo mundo, tá bom? É fácil não, né, gente, essa pandemia, mas vamos que vamos. Então, entender sempre os nossos filhos, né, aí é importante pra gente ajudá-los, apoiá-los, né, a agirem melhor, né. Bom, dito isso, agora a gente vai efetivamente fazer alguns exercícios. Eu fiz uma cartilha, eu vou disponibilizar lá no meu link, para vocês fazerem esse exercício mesmo. E eu vou abrir uma turma online, né? Nessa pandemia vai ter que ser online, pra gente, com esse módulo de planejamento de objetivos, com alguns conceitos de disciplina positiva, para quem tiver interesse, né? Então, assim, fica atento aí nas próximas publicações, que vai ser bem legal, né? E assim, e vai ter uma promoção também, assim, não é nem promoção. Eu vou abrir vagas para as pessoas, possivelmente vocês vão ter que responder uma pesquisa, por que você quer participar, então assim, sem custo nenhum, vai ser bem interessante. Acho que vão ser umas 5 vagas nesse sentido, e fiquem atentos aí às próximas divulgações, acho que vai ser uma ferramenta bem interessante, vocês vão entender melhor aí no futuro, né? Breve, novidades. Bom, então o primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos listar os principais desafios, né? Se quiser anotar, depois pega a cartilha. Os principais desafios que eu tenho com a minha criança hoje. Pode listar tudo. E assim, pode fazer com sua criança, com seu marido, dentro da sua casa, seus principais desafios. Perfeito. Isso vai ser com o tempo, tá, gente? Não, eu falo assim, escreve, gente, escreve. Quando a gente escreve, a gente já manda uma mensagem pro nosso cérebro, não sei de que forma, né? Mas ele já entende que isso é importante, tá? Então, você escreveu uma meta sua, esse ano eu quero isso, aquilo, você pode saber que a possibilidade de você conquistar lá vai ser muito maior. Listou, né, esses desafios todos. Nós vamos escolher aí, no máximo, 5, tá? Pra gente não perder o foco. De 3 a 5, se você quiser trabalhar só com um, você vai definir. Mas no máximo 5, não vamos estipular muito objetivo aí não. Vamos pegar só 5, tá? De cada um deles agora, você vai analisar, vai refletir como você contribuiu para cada um desses desafios. Voltando aqui, a culpa não educa, né? A culpa não resolve problema. Aqui é pra gente ter consciência de que eu estou contribuindo para um ataque, uma birra da minha criança. Isso é fato, né? Uma criança não faz uma birra sozinha. Bom, né? Pode estressar lá com um carrinho, alguma coisa assim, mas eu falo assim, geralmente tem uma pessoa ali, né? Escolhemos, né? Já pensamos nisso. Agora a gente vai pensar o seguinte: como que você pode fazer diferente? Se você quer resultado diferente, como você pode fazer diferente? E aqui é muito importante a gente ter um entendimento que é o seguinte: eu vou focar as minhas ações, eu vou focar no que eu tenho controle, no que eu consigo fazer. Eu não consigo definir uma ação para o outro fazer. Eu não consigo controlar o que o outro está pensando, o que o outro vai agir, como ele está pensando. Então, gente, o segredo aqui é a gente focar na gente. O que eu posso fazer para fazer diferente naquela situação, né? A partir do momento que eu agir diferente, você pode ter certeza que sua criança, seu marido vão agir diferente com você, né? Então, a gente vai trazer pra gente a responsabilidade simplesmente porque eu tenho ação. Então, a gente tem que começar a nos responsabilizar. Isso não é negativo. A partir do momento que eu me responsabilizo, eu entendo que eu consigo agir, tá? É minha responsabilidade. Então, como eu posso fazer diferente, tá? E aí, agora eu vou pensar nas ações, né? Como eu posso fazer diferente, trazer isso para ação. E aqui é importante, outro conceito muito importante. Quando você pensa nisso anteriormente, o seu cérebro fica preparado. Você está preparando o seu cérebro para aquele momento. Então, quando acontece a crise, o caos,
e etc. A gente sempre pega a birra porque eu acho que é uma situação mais desconfortável para todo mundo, né? Mas pode ser qualquer situação. Quando acontece, o seu cérebro já vai buscar aquela estratégia. É batata, gente. Então você pode saber, se você pensou, olha, quando acontecer isso eu vou fazer isso. Perfeito. Às vezes você não começa, mas na mesma hora você para assim, opa, dá uma respirada fundo e vai vir aí uma opção para você. Uma ou duas, quanto mais melhor, tá? Aqui tem uma coisa muito interessante também. Cria algum gatilho mental, algum mantra, alguma estratégia que vai te lembrar de colocar a disciplina em ação naquele momento. Então, assim, nos momentos mais difíceis eu tenho que colocar a disciplina positiva em ação, né? Sei lá, cria um mantra, cria alguma estratégia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o meu coach profissional, o coach profissional, o coach que eu fiz, era muito voltado para definir minha missão de vida, os meus propósitos, os meus valores. Então, é um autoconhecimento meu para eu me entender neste contexto profissional, familiar, social e etc. Então, mais ou menos assim, eu mapeei, né, os meus valores e dentro desses valores tem um que é melhoria contínua. E para melhoria contínua, eu tinha um gatilho, né, que a gente desenhou também, mapeou, que era o seguinte. Melhoria contínua no seguinte, eu sou curiosa, eu gosto de aprender e eu gosto de melhorar o ambiente que eu estou. Automaticamente, se eu sou uma pessoa que entrei numa casa assim, entrei num cômodo, sei lá, a luz está acesa, eu vou apagar essa luz, né? Acabou o lixo, eu sou aquela pessoa que vou pegar e vou repor, vou falar pro dono da casa, ou se eu tiver num bar, é capaz não, eu falo geralmente com a pessoa para repor papel, etc. Então eu sou assim, né? Nesse sentido. Então, assim, e o que isso é no meu contexto profissional? Se eu sou uma pessoa que tem um valor, melhoria contínua, o melhor para mim é buscar empresas que tenham esse valor. Isso é quase impossível, né? Então, quando eu estou numa empresa que não tem esse valor, que as pessoas à minha volta não agem dessa forma, eu vou ter que me ressignificar toda vez que este valor for violado, tá? Então, eu defino isso e defino esse gatilho justamente para me ajudar a ressignificar. Eu falo assim, nela, e até entender o outro, entender a situação e agir melhor, né? Então, é o momento que eu tô me ressignificando. Então, esse gatilho funciona nessa forma, né? Cria algum mantra, um gatilho, ó. Na hora da crise é que eu tenho que agir. Na hora da crise que eu tenho que pensar. Cria o teu gatilho para na hora você parar e respirar e agir, né, usando disciplina positiva. E depois vamos avaliar esse resultado. Então, essa estratégia que você propôs para o seu desafio, você vai pôr em prática um dia. Já avalia, olha, deu resultado? Não, não deu. Ah, pensa de novo. Ah, deu resultado, mas eu quero mais, né? Poderia ter sido melhor nesse ponto. E vai pensando e vai usando essa ação para virar um hábito. Então, quando ela já estiver automática na sua rotina, vamos partir para outro desafio, tá bom? Então, eu falo no máximo 3 e 5, que você consegue atuar, né? Até uns 3, assim, eu acho interessante você focar na sua energia. E agora, gente, é agir, né? Agora sim eu falo que eu tô vindo com essa parte conceitual, né? 50% tá comigo, 50% tá com vocês. Então vocês têm que ter essa vontade de pegar, fazer e agir e buscar a melhora que você quer para tua casa, para tua vida, para o teu lar, tá? Eu vou falar aqui agora das ferramentas, as mesmas ferramentas. Eu acredito que agora vai ter mais lógica, vai ter mais contexto para vocês. Mas mesmo assim eu falei muito superficialmente. Então você vai ver aí que eu tenho várias postagens que vão falando sempre de conceitos, tá? Bom, algumas ferramentas aqui que a gente já falou bastante. Aceite a singularidade do teu filho, sem julgar, criticar, comparar, né? Ele é único, não é igual a você e a ninguém. Não crie expectativas para ele, né? Deixe que ele crie as expectativas dele. Crie conexão antes da correção, importantíssimo, gente. Então, eu até citei um exemplo. Você vai corrigir uma rota com teu filho, você vai falar assim, olha, não é por aí, é por aqui. Abaixe, seja respeitoso com ele, com a situação. Você não vai deixar de amar seu filho só porque ele derramou óleo na cozinha inteira, né? Então, cuidado na hora de abordar ele, né? Se você não está preparada para abordá-lo naquela situação, tira ele, não fala nada, vai respirando, vai dar um banho nele, depois troca ele, vai conversando e depois você volta no assunto, limpa, pede ajuda dele para limpar, enfim.
Então, essa conexão é importante para ele entender que você ama ele apesar da situação, que você está irritada, ou brava, ou chateada, ou triste com aquela situação específica e que isso não muda em nada o amor que você sente por ele, né? As crianças precisam de saber disso. Envolva as crianças, né, na elaboração de regras da casa. A casa é dela também, sabia? Pois é, a casa é dela também. Ela tem que ter seu cantinho, ela tem voz, ela escolhe, ela acha o que é legal, o que não é também. Então, vai definir alguma regra, envolva ela, né? Escolhas limitadas. Crie uma rotina, a gente já falou que traz segurança. Ensine respeito, sendo respeitoso. Entre no mundo do seu filho, tá? Você tem que ter um autoconhecimento, conhecer as pessoas que estão à sua volta, né? Não só o seu filho, todo mundo, como que eles reagem diante de tal emoção, o que eles fazem, porque o melhor caminho sempre é evitar uma birra, é evitar um confronto, é evitar qualquer coisa. Use seu senso de humor, né? Seja gentil e firme ao mesmo tempo, né? Então, assim, na hora de corrigir, suavidade, gentileza, tá? E aqui aquela máxima, aquele mantrazinho que eu tenho. Trate o seu filho como se fosse filho de outra pessoa, né? Eu faria isso com o filho de outra pessoa. Trate como se fosse um colega de trabalho. Eu chamaria atenção num colega de trabalho meu dessa forma, eu agiria assim com ele, eu fecharia a cara pra ele, eu sairia pra lá. Não sei, hein? Acho que não. Seja paciente, gente. Paciência também é uma ferramenta. E ser paciente tem a ver com a gente entender os nossos limites, né? O que faz a gente sair, perder a cabeça, enfim. Isso é a gente. Os nossos filhos não são responsáveis pela nossa paciência. E treinar o seu filho. A gente não, se você não espera que ele vai do nada desenvolver um valor lá com uns 25 anos de idade, se você não começa a ensinar agora, tá bom? Bom, mais informações, gente, acesse aí simplesmente Disciplina Positiva. Espero ter ajudado. Vou pôr uma cartilha também no link, tá bom? E até a próxima.